Um coração contrito, aliançado com Deus, com o Espírito Santo, ele traz o quê? Uma produção produtiva diante de todas as situações que nós estamos em frente. Enquanto nós queremos conquistar com a nossa força natural, nós não teremos uma vida sobrenatural, nós não teremos nada, porque nós não teremos a presença de Deus diante dos nossos problemas, nós não teremos a graça do Senhor diante das nossas decisões. Para você decidir certo, para você agir certo, para você compreender certo, para você viver certamente o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Aleluia. E diante das nossas decisões, nós temos que ter muito cuidado. Amém? Amém. Olha, Esaú, ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú, transformar o seu ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções. É algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder. E o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu sua bênção porque trocou por um prato de sopa. E aí, irmãos, ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza às suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas. Mas agora ele desejava resolver diferenças com o Senhor de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Então, irmãos, tudo se resolve na oração. Tudo se resolve na oração. A oração, ela traz os nossos testemunhos aos pés da cruz, diante de Deus. E quando nós não temos esse propósito dessa oração, está faltando em nós uma graça e uma verdade. Graça e uma verdade. Aí nós vivemos, como está aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 16, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando nós queremos resolver a nossa vida por leis humanas, por leis de homens, nós perdemos a graça de Jesus. Porque quando nós queremos viver as nossas vidas por leis humanas, nós vamos atrás de advogado, nós vamos atrás de corrupção, de mentira, nós vamos ter que ajudar ali provas, testemunhos. E as provas e as testemunhas você vai ter que aumentar, para ganhar a causa. Põe mais aí, acrescenta mais alguma coisa. E nós queremos viver na nossa mão de força, sustentar uma coisa que está faltando, graça, porque a graça agora aqui está relacionada aos que viveram sobre a lei, é uma coisa, mas agora quem experimenta Jesus Cristo tem certa medida de graça na vida, tem certa medida na tua fé, tem certa medida na sua comunhão, tem certa medida com a participação especial diretamente com o Pai. Ele tem uma medida que não é provisória, mas ela é eterna, porque teu
a vida eterna no livro da vida. E aí, você está separado deste mundo. Você vai para o joelho, vai para a oração, vai para o jejum, vai vivendo, cantando, chorando, sorrindo, se alegrando, perdoando, amando teus inimigos, tirando de lado, tirando as tempestades, os intempéries da vida. O que acontece? O próprio Senhor, Ele vai andando, vai desviando, Ele vai formando, Ele vai tirando, Ele vai trabalhando, Ele vai abençoando, Ele vai derramando sobre o que? Você, poder espiritual, unção, vida, virtude, alegria. Você vai ter autoridade para você saber resolver diante da graça de Jesus Cristo, porque Ele é o bom advogado. Aonde o crente não entende quem é o nosso advogado, se você precisar de um, Ele vai te defender. E quando você não está, você só quer viver na lei. Verdade. Porque o Senhor quer que nós experimentemos uma coisa muito mais satisfatória, uma coisa muito melhor, uma coisa muito maior. Ele quer que a igreja viva poderes sobrenaturais de uma promessa do Senhor, perdoando, vivendo a disposição e a dispensação de Jesus Cristo. Aí como que nós vamos ver os céus abertos? Com tantas dificuldades de compreender a vida espiritual. Como? Escute aqui, porque está no versículo 51, por favor. 1 João, livro de João, versículo 51. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos do céu subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? A visão do mundo é ofuscar os seus direitos espirituais. A visão do mundo é apartar você dos direitos dos céus. A visão do mundo, dos direitos do mundo humanitário, é sufocar a nossa vida, a nossa fé. Jesus está dizendo aqui: o alude de si mesmo, com a escada que atravessa a qual a revelação de Deus vem ao mundo. Lá em Gênesis 28, versículo 12, nós começamos a entender que também estar no mundo, viver sobre ele, é sobre a expansão. O Filho do Homem, a expressão Jesus, subiu, desceu e veio te buscar. Então fica com seus olhos abertos. Amém? Terceiro subtópico aqui, vamos ver. Raquel, é interessante ressaltar que Jacó colocou as servas de Deus, as servas e seus filhos, à frente. Depois, Leia e seus filhos, porém sua amada Raquel e seu amado filho José, colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Gênesis 33, essa maneira de agir de Jacó certamente causava o quê? Ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que os cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de imprecação deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Quantas famílias que não é funcional? Sua família é funcional? Realmente?
Sua família tem o mesmo plano? Sua família tem o mesmo propósito? Seus filhos têm o mesmo propósito com você? Os seus pensamentos com seus pais estão aliançados com o mesmo propósito? Será que não? Nós estamos vendo hoje muitos lares destruídos, muitas famílias destruídas, onde os filhos falam pesado, onde o ciúme gera divisão, separação, falta de amor, comunhão, entendimento, precisão, vendo as necessidades que estão acontecendo diante da família. Gênesis 33, versículo 1. Ele levantou Jacó os olhos, olhou e eis que vinha Esaú. Né? Eis que vinha o quê? E 400 homens comigo. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as suas duas servas. E as suas duas servas. Agora imagina só. Medo. Separe esse aqui, é melhor do que esse. Esconda esse aqui. Se esse aqui morrer, não faz mal. Imagina que quando a divisão familiar tem causado muitos transtornos nos padrões bíblico, espiritual, ausência de amor, ausência de educação, ausência de direção, a mornidão, a mortandade espiritual, a forma que os pais estão dirigindo a sua família, a sua casa, tem destruído o quê? Os bons conceitos, os bons segmentos, as boas práticas, as atitudes, a vida. Os filhos vinham que os pais estavam divididos. O amor estava dividido, a preferência por um e a não preferência por outro. Isso leva a um colapso dos conflitos, das emoções que não são tratadas. Por que a gente vê muitos se perdendo, se suicidando, se traindo uns aos outros, saindo de casa muito cedo, caçando rumo lá fora, entrando na droga, entrando no vício, porque não tem paz em casa. As moças se entregam cedo aos homens, porque não tem paz em casa. Porque nós não temos o que? Estrutura de conhecimento que podemos orientar também os filhos na atualidade de hoje. Ficamos só, o mundo mudou, o mundo cresceu. Mas onde está a sabedoria que Deus tem? A natural, a sobrenatural, a essência da vida, do conhecimento. Então nós deixamos muito a desejar como chefes de família também. Perdemos a casa para o mundo aí. Perdemos o filho para o mundo aí. Porque as forças estão cansadas. Esgotamento físico, esgotamento emocional. Está faltando essência também. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, por favor? Alguém aí? Jesus. Então vamos aqui no segundo tópico. Agora você percebe como que a igreja perde muito de aprender. Verdade. Quantas pessoas que poderiam estar aqui nessa escola bíblica, porque está morto espiritualmente, sem desejo de aprender, sem desejo de conhecer, sem desejo. E não tem como, né, pastor? Porque essa palavra aí fala com toda a família, né? Com toda a família. Fala com toda a família. Não é não, Oscar? Aí vai vivendo, vai errando. Né?
coisa acontece, não. Eu não sei o que aconteceu. Né? Pois é. Mas obrigado, Oscar. Mas uma escola bíblica tão aplicada que nós estamos atendo aos domingos, né? As pessoas são vencidas pela fraqueza. Amor, e muitos dos cristãos até se ofendem da gente dizer isso. Mas eu acho que mediante um tema disso, eu acho que a escola bíblica ela é indutiva, né? Ela vem aqui no tópico semanal, pensamento mesmo. Você leu aquilo lá segunda-feira, né, Oscar? Você leu dele, você vai sentir desejo de uma profundidade. Só que assim, tipo assim, Satanás ele tá dominando tanto a mente que pergunta, eu tipo, hoje à noite, pergunta quem sabe qual foi o tempo da lição hoje. Já começa por aí, tipo, a perca de interesse não é do domingo, da escola bíblica. A perca de interesse é de se envolver com o céu, para você não ter que dizer para você o que aconteceu, né? E os cultos estão todos gravados lá no YouTube. Aí não tem mais nada, depois dá para assistir. Dá para assistir. É muito Amém? sério. Amém. O encontro entre Jacó e Esaú. O encontro entre Jacó e Esaú. Só que um dia o problema vem no nosso encontro, se nós não resolvermos. Vem. Amém? Né? Olha, Deus entra em ação. Jacó ficou angústia, com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do seu irmão de perto. Deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Gênesis 33, 3. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú. Em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira, nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Queridos, olha só, Gênesis 33, 4, quando fala que beijou ou chorou, Deus tinha lhe dado o quê? A uma ação com Esaú, e posto dentro do coração dele o desejo de reconciliar com seu irmão. Atitude amistosa. Esaú foi a resposta de Deus à oração que está aqui no livro aqui. Então vamos ver. Jacó, olha aqui no capítulo 32, por favor. 32 e versículo 11. Olha só. 32 versículo 11. Livra-me e peço-te da mão de porque o temo para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Oração, intercessão, porque ele estava vendo o perigo que a família estava correndo, e Deus ouve no ouro. A primeira ação aqui, Deus ouviu. E quando Deus ouve, Deus vai na frente, abrindo o caminho, gerando amor, aquebrantando, tirando o espírito, tirando os demônios, tirando o ódio, tirando a praga, quebrando maldição, amolecendo o coração de pedra, colocando carne, derramando sangue de o quê? De arrependimento, lágrima nos olhos, de voltar o quê? Ao primeiro amor. O primeiro amor é comunhão. O primeiro amor é graça. A igreja precisa de voltar ao seu primeiro amor. A igreja tem que voltar ao seu primeiro encontro. Crente tem que voltar às suas primeiras atitudes. Crente tem que acertar a sua vida, as suas costas, enquanto é tempo. Aleluia. Aleluia. A igreja tem que descer do seu pedestal. Líderes têm que descer do seu pedestal.
carregando o altar nas costas, debaixo de ódio, debaixo de raiva, de luta, de pecado, de ação, de situações que está confrontando todos os dias a tua casa, e a casa espiritual, ela não tem alegria. Precisa de gerar, criar em mim um espírito manso, um coração reto, uma vida pura, uma vida alegre, uma vida de transformação, marca em Cristo, marcado por Jesus até o arrebatamento. Esquecemos dos princípios dessa vida. Não? Esquecemos dos princípios e vivemos embaraçados com os negócios dessa vida. Isso é perigoso. Isso é perigoso, isso não é bom. Isso não é bom. Olha o que diz Eclesiastes 9. Por favor. Versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos, os mesmos sucedem ao justo, ao ímpio e ao bom, como ao impuro, assim que sacrifica ao que não sacrifica, assim ao bom, como pecador, aos que julga, como aquele que teme o julgamento. Este é o mal que há entre tudo quanto tudo se faz debaixo do sol, que todos sucedem o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, da sua vida, e depois se vão aos mortos. Quantas pessoas que morrem sem resolver a sua vida, parte dessa vida, sem endireitar os seus caminhos, não para pensar. Não para pensar. Não para analisar. Não para viver. Não para perguntar, Senhor, como que está o meu nome? Não para decidir um pouquinho, Senhor, se o Senhor voltar hoje, agora. Como que estou, ó Deus, para encontrar contigo no teu reino? Como que vai, Senhor, a minha vida contigo, ó Deus? Se o Senhor me chamar agora, meu nome está aí, para onde eu vou? Não paramos para pensar um pouquinho que as atitudes erradas estão nos condenando todos os dias. Mateus 11, por favor, verso 20. Vinde a mim, todos que estáis, eu vos alivio, tomai sobre vós o meu, e aprendei de mim que sou e humilde, encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é e o meu fardo é leve. Escute aqui. Quem está nos ouvindo, ouve nessa manhã essa mensagem, essa palavra. Vinde, procura o Senhor, venha a Ele, encontre descanso para a vossa alma. Chega desse negócio antes que os dias mal te encontrem. Então procure Jesus enquanto é tempo. Encontre a sua vida com esperança, porque o jugo de Jesus é suave e o meu fardo é suave e é leve. Vai encontrar descanso, alívio e garantir teu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Muitos crentes que estão carregando seus fardos todos os dias estão tendo uma vida pesada, esculhambada, bagunçada, atrapalhada, cheia de embaraço, e não desembaraça enquanto é tempo, enquanto está com vida. E a gente tem irmãos que deixaram esse negócio de mimimi, de nhenhenhê, começaram o quê? A viver na prática da verdade, buscar o Senhor incansavelmente,
lutar pela vida eterna, lutar pela passagem dessa vida para outra, porque o tempo está terminando. Amém? Segundo subtópico 2, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, e ao ver que seu irmão, ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tivera mais lugar. Gênesis 33, 4. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são ferrolhos de um palácio. É engraçado, irmão, que o perdão de hoje é tão esquisito. É tão esquisito. As pessoas hoje estão esquisitas, né? A pessoa chega para perdoar alguém, ou aquele que cometeu que chega para pedir perdão, né? Outro dali como posto. Amém. Deus já te perdoou. Né? Vem aqui, irmãos, cara. Rapidão, por favor. É sério. É um trem esquisito hoje, irmãos. Sem sentimento. Sem sentimento. Né? Aí eu ofendi os caras. Ô, irmãos, cara, me perdoou. E é assim. Não tem abraço, não tem lágrima, Tem verdade. não tem choro, porque está faltando verdade no perdão. Porque a verdade tem que vir de dentro para fora. O coração continua enduro. É verdade. Não tem liberdade, não tem espaço, não tem graça, está tudo sem graça, está tudo atrapalhado. Aí daqui a pouco sai lá fora, o irmãozinho lá vem pedir perdão a mim, vai se gloriando, colocando, sabe, entendeu? Como ele é o maior. Você viu lá? O irmãozinho veio pedir perdão para mim. Pediu perdão. Perdoei ele, né? Fazer o quê? Né? Olha, eu lembrei que antigamente. Isso é sério, irmãos. Antigamente, quando uma pessoa passava por uma disciplina na igreja, né? Ou quando ofendia o irmão, ele ia na frente da igreja na Santa Ceia, aquilo, a igreja chorava, né? Tipo, Havia quebrantamento. Ele sentia o perdão, né? A igreja verdadeira, sim. É verdade. Né? A igreja verdadeira, sim.